Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Bola na Rede e o Gazeta Esportiva falando aí da vitória do Verdão contra o Ceará pela terceira fase aí da Copa do Brasil. Estreia do Verdão aí com vitória fora de casa. Palmeiras aí que vem tendo um desempenho muito bom, jogando fora de casa aí com quase 90% de aproveitamento, galera. Fica até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos falar do Palmeiras. 1-0 em cima do Ceará, gol do Gustavo Gomes. Olha, eu tava vendo os números do Palmeiras, gente. O Palmeiras, a última derrota fora de casa foi em novembro do ano passado para o Corinthians. Sim. É assustador o que o Palmeiras está fazendo. Assustador. O Palmeiras joga melhor fora de casa do que em casa. As 3 derrotas do Palmeiras no ano foram em casa, né? O Palmeiras perdeu para o Corinthians, o Palmeiras perdeu... Tem mais 2 jogos que o Palmeiras perdeu para o Bahia e tem mais um jogo para o Novo Horizontino, no Campeonato Paulista. Os 3 jogos que o Palmeiras perdeu foram em casa. O Palmeiras, em casa, ele tem mais dificuldade de jogar, porque os times jogam fechado e o Palmeiras, ele sabe aproveitar muito bem espaços das equipes que atacam. Então, quem joga em casa, quando o Palmeiras vai jogar fora, precisa atacar. E o Palmeiras consegue encontrar mais espaço para contra-atacar. Mas o Palmeiras está começando a melhorar. Felipe Anderson está fazendo aí um bom mês, hein? Tá tendo uma sequência de jogos, está melhorando Até a equipe do Palmeiras. Também, que era até um sono desgraçado. 6 anos, 6 meses, né? Achou. Na verdade, o Abel... que ele chega no Palmeiras, está começando a melhorar. Giai, para mim, tomou conta da lateral direita. Jogador que está jogando muito. Inclusive, se o Marcos Rocha se recuperarem de contusão, acho que o Giai vai ser o lateral do Palmeiras, porque está jogando muito bem. E o Palmeiras está começando a se reencontrar. Está começando a melhorar o futebol. O futebol, no ano passado, foi ruim. Nesse ano, está começando a melhorar o futebol. Tem ainda seus altos e baixos, quanto o Bahia jogou bem, quanto o Corinthians jogou bem. Ontem, teve um futebol muito bom também, bem jogado. O Palmeiras está começando a melhorar. Por isso que confronto de Série A, né? Foi um jogo muito físico, o Palmeiras poupando, obviamente conseguiu fazer uma mescla de jogadores, o Abel Ferreira conseguindo administrar muito bem esse desgaste da equipe. Tudo bem que a vantagem foi pouca, né, diante do adversário, mas foi difícil, né, jogando fora de casa e tudo mais. Importante, e o Palmeiras que vem muito forte para a próxima partida, que é contra o Vasco. E é impressionante, cara, como não dá pra você desacreditar dos jogadores na mão do Abel. O Abel, quando ele traz o Giai, trouxe o Giai numa época que o Palmeiras estava oscilando muito. E muita gente criticou. Não só o Giai, mas outras contratações pedidas pelo Abel. Todas as... Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Tem gente que tem uma má vontade com o Abel. O Abel traz o jogador, sugere o jogador vem. Ele começa não dando certo, já começa a conectar o cara. E, cara, tá mais do que provado. O trabalho do Abel é louvável. Se eu sou a Leila Pereira, eu faço um contrato vitalício com a Abel. Tem aqui, ó. Vitalício. Tem aqui, ó. Já mostramos a fala do nosso professor sobre seleção brasileira. A Leila fez uma postagem, ela também se manifestou sobre isso, né? Inclusive conversou com os colegas que lá estavam. Abre aspas. O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano. Todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o final do meu mandato, em 2027. Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse em fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação. Fecha aspas, palavra da nossa presidente. Com todo respeito à seleção brasileira, mas hoje eu acho que é muito mais viável e muito mais interessante, pensando em crescimento profissional, você continuar comandando a equipe do Palmeiras. O Brasil hoje é uma bagunça, a gente sabe disso. O problema não são só os jogadores que lá estão, e sim tudo que envolve o extracampo de seleção brasileira. Você vai sair de um Palmeiras para pegar uma seleção brasileira totalmente debandada, bagunçada, sem sistema, com problemas externos, é melhor ficar no Palmeiras. E digo mais, hein? Não é um absurdo pensar no Super Mundial, tá? Não é um absurdo pensar no Super Mundial. Nenhum time brasileiro vai ganhar o Super Mundial. Quer que eu fale o porquê? Não, melhor não. Melhor falar porque você vai errar mesmo. Você vai passar meio vergonha. Eu vou falar porque é muito difícil. Mas não é alô, nação palmeirense. Não é um absurdo pensar no Super Mundial. Nação é do Corinthians e do Flamengo. Presta atenção no que eu vou falar, nota que eu não sou eterno. O Palmeiras vai pegar aquele time meia boca lá dos Estados Unidos, na primeira
Inter Miami. Horroroso. Vai pegar o time do Porto, que tá mal no campeonato português, e vai pegar qualquer outro time que vai pegar também. Mas como você sabe que ele vai bem? Você nem sabe os Não, adversários. calma, tem mais um time. Eu acho que qual que é o time da Itália que eles vão pegar? Vão pegar o time da Itália, não é? O Napoli, não é isso? Napoli é da Itália. Não, mas tudo bem, o Napoli vai pegar? Me ajuda, idiota! Vai! Enfim, só pra você entender. Aí, não, Vai mas pegar tudo o bem. time árabe. O time árabe, é verdade, time árabe. Você só errou por uns 2 mil quilômetros. Tudo bem, mas pega a visão. Quais são os dois times que mais... Aí vocês estão tirando, né? Quais são os dois times que mais incomodam no Mundial, teoricamente? Manchester City do Guardiola, tão temido, tá jogando nada. E o Real Madrid do Ancelotti também não tá jogando nada. Então, é realidade. Dá pra pensar no título. Yara Oliveira e Fefon. 200 vitórias chegou o Abel no Palmeiras. Sim. São 346 jogos no total. 200 vitórias, 84 empates, 62 derrotas. Dá 65,8% de aproveitamento. É o técnico com mais títulos na história do clube, são 10. É um absurdo o que o Abel conseguiu fazer no nosso futebol. Por isso que é tão louvável quando a gente fala assim, questiona ou fica pensando na hipótese dele receber um convite para a seleção brasileira, porque a gente sabe da dificuldade que tem os técnicos aqui no nosso país, um técnico estrangeiro que foi uma aposta, não estava num clube referência à época, o Palmeiras tinha dificuldade de achar um técnico pós-Luxemburgo, e aí chega, consegue o Abel estava lá no PAOK. A gente descobriu aqui um cara extremamente compromissado com o futebol, com o Palmeiras e com tudo que envolve aqui o futebol brasileiro. Então é louvável o que ele faz no Palmeiras. É sempre desafiado, sim, criticado sempre também, como todo mundo é passível de crítica, não vai ficar imune a isso, mas é um trabalho gigantesco que o Palmeiras vem fazendo, que alia uma boa gestora, que é a Leila, uma boa equipe por trás disso também, investimento e um bom time montado. Então é algo grandioso, e quando fala-se do Abel, eu falei aqui de credibilidade, é isso, gente, ele fez algo que nenhum técnico que eu conheço aqui fez na história do nosso futebol, então por isso que é tão grande. O Abel tem um grande trabalho no Palmeiras, isso sem dúvida nenhuma, os títulos mostram isso, né? É um técnico que, quando a gente falava aqui que o Palmeiras estava mal no ano passado, e o Palmeiras não esteve com um futebol tão legal quanto esteve nos outros anos que o Abel esteve aqui, a gente falava que o Palmeiras estava remontando a equipe e que precisava ser o Abel para continuar esse trabalho de remontada. Saiu muita gente, chegou muita gente, e nada melhor do que o Abel, que conhece esse time do Palmeiras, para fazer esse trabalho. São números impressionantes que ele tem na equipe do Palmeiras. Claro que o Palmeiras tem uma estrutura por trás dele e ajuda muito o Abel. Isso não tira a competência do Abel, mas uma coisa se junta com a outra, como disse a Yara. O Palmeiras, por exemplo, se o Palmeiras não vai bem no ano passado como não foi, a Leila não está nem aí se a torcida quer que o Abel saia, como ele foi vaiado, como pediram a saída dele. Ele tem um respaldo da diretoria do Palmeiras, e tem que ter mesmo, que é um respaldo muito legal. Então, o Palmeiras tem uma estrutura financeira para trazer $500 milhão de contratações em jogadores. O Palmeiras tem uma estrutura em termos de base, vão subindo vários garotos importantes, e o Abel, claro, tem a sua competência. Então, você junta essas coisas todas e tem o sucesso aí, como você pode ver, 200 vitórias à frente do Palmeiras. Fala, jogador. Não, você falou para eu falar, depois fala para não falar e coloca a bola. Não, falei assim para você falar que eu vou chamar uma informação agora. O que acontece do Felipe Anderson é o seguinte: o Abel Ferreira, que também comete erros, qualquer mestre comete erros, inclusive Márcio Espímpolo, que acha que nunca erra, mas ele comete erros. Caramba. É o seguinte, o Abel, ele enxerga que estava colocando o Felipe Anderson numa posição que não era dele, e ele pega e coloca o Felipe Anderson agora na posição que realmente ele atua, que é aquela posição próxima da entrada da área, como um garçom, como um verdadeiro criador, sommelier. Meu Deus. Do lado direito do campo. Isso é uma verdade, porque o Rafael Veiga se contundiu e o Felipe Anderson está jogando do lado direito do campo, que é como ele jogava lá no exterior. Então é uma posição, um lugar no campo que ele está mais adaptado, com certeza. Alex Miller, e aí? Encaminhou a classificação ou ainda tem muita coisa pela frente? Tem, futebol não dá pra gente ficar falando que já garantiu algo quando se ganha de 1-0. Sim. 1-0 não é garantia de nada para um jogo da volta, até porque o jogo da volta será no Allianz Parque, e por incrível que pareça, o Palmeiras tem tido muito mais dificuldade de fazer resultados em casa do que fora. Sim. E a gente pode até ressaltar que o Palmeiras, dos últimos 17 jogos como visitante, ganhou 14, empatou 3 e não perdeu nenhum. Daqui a pouco o Abel vai falar disso aqui no programa. Daqui a Ao pouquinho. passo que dentro de casa, dos últimos 12 jogos, o Palmeiras ganhou só 5. Né? Empatou 4 e perdeu 3. Você acha que esses jogadores novos estão sentindo a questão do gramado?
Porque Ninguém falou pode sobre isso falar ainda, isso né? também. Do sintético, você diz? Por quê? Porque são jogadores novos. Um monte de jogadores novos nessa equipe do Palmeiras. ninguém Até se estão adaptar, acostumados se adaptar, mas... Ninguém tocou nesse tema ainda, né, Paulo? Mas é Mas interessante, só para concluir cara. essa questão do local, assim, né? 1-0, esse resultado do Palmeiras, além... É um resultado mais importante ainda do que a própria vitória em si nos mostra. Porque além de o Palmeiras continuar mostrando que fora de casa é um terror, é o visitante mais mal educado do mundo, porque só ganha fora, dentro de casa tem mais dificuldade. E o Palmeiras ganhou do Ceará, que não perdia em casa há 25 jogos. Desde agosto do ano passado, o Ceará não perdia uma partida como mandante. Foi campeão cearense, inclusive, jogando no Castelão como mandante, e não perdeu para o Fortaleza, que é seu principal rival. Esse ano eram 9 vitórias e 4 chance empates. que teve o Pedro Henrique, ó. No começo do jogo, isso. Olha. Então o Palmeiras mostra que fora de casa, os times precisam abrir os olhos, porque é um visitante que sabe jogar como um time posicionado, aproveitando as brechas, contra-ataques. Agora, em casa, o Palmeiras precisa também aprender a furar bloqueio, a ter mais eficiência na hora de finalizar, a ser menos ansioso. E a torcida precisa ajudar também, porque o Allianz Parque está virando cada vez mais um freezer. Está ridículo o que está acontecendo no Allianz Parque em relação ao torcedor. Elitizaram, é verdade. O ingresso lá custa... Isso que eu ia te perguntar. O ingresso lá custa $1 milhão cada jogo. Então, é difícil para o torcedor ir aos jogos. E quem vai, quem é? É quem tem dinheiro. Normalmente, quem faz barulho, quem grita, quem apoia, em tese, normalmente, não é esse tipo de torcedor. Eu que vou muito ao Allianz Parque, vejo que está muito pomposo o negócio, está muito cheio de frufrufru, sabe? Vai lá nego com o celular, se preocupa em tirar selfie, em ficar nas redes sociais no jogo, enquanto a bola rola, em vez de gritar, de pular. Alguém levanta para incentivar o Palmeiras lá? Quem está atrás fala, senta aí, quero ver o jogo, senta aí, fica quieto. Cara, estádio é para empurrar o time. Peraí, deixa eu falar um pouquinho, calma, senão você vai Calma, hoje tem tempo, calma, não teve ok ainda. calma. Enquanto eu não falar ok, vai falando aí. Que isso, rapaz, ele se empolgou. O diretor falou que não precisa ter ok hoje. Ah, é? Pode falar então. Rapaz do céu. Fala 10 segundos, vai. Mas vamos falar um pouco do esquema tático, o Abel coloca aí, né? Sim. Lucas Evangelista, eu gosto desse Martínez, é bom jogador, É hein? bom atleta. Bom jogador esse daí. Eu só creio que o Vitor Roque ainda não conseguiu jogar como a gente espera desse jogador. Isso aí tá um complicado. jogador que eu creio que daria uma oportunidade para sair jogando já com o Paulinho, hein? Paulinho não tá podendo jogar. Mas acho que eles vão desde jogar o início. juntos. A ideia é fazê-los jogar juntos. A ideia é o trio, né? É. Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Essa é a ideia. E aí o Pro Facundo... Mundial, Quando inclusive. vai ter esse Acho que em trio breve, aí? em breve. acho que em breve. Tá sendo preparado para o Mundial, quem sabe? Mundial, né? Mas tem o que Paulinho jogar vai antes ficar um pouco. até o Mundial Não. para ficar entrando no finalzinho de jogo? Faltam 10 jogos para ir pro Mundial. Então acho que dentro desses 10 jogos o Abel vai ter que experimentar isso aí também. Com certeza. Agora, pera. Agora, o técnico Abel Ferreira explicou um pouquinho sobre essa característica do time. Dá uma olhada aí. Não, nós procuramos, quer em casa, quer fora, que manter um padrão similar, mas nós sabemos que quando jogamos fora, os adversários têm a energia dos seus torcedores, como vocês viram aqui hoje, que puxa, que empurra, e essa energia é vital para ajudar uma equipa, mas a verdade é que este ano temos conseguido bons resultados fora de casa. Não te sei explicar, nós preparamos os jogos da mesma maneira e, como eu vos digo muitas vezes, seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar, essa é a nossa filosofia e é isso que nós procuramos fazer em todos os jogos. Umas vezes vai dar para ganhar, outras não, é assim que funciona. Rapaz, o Palmeiras fora de casa, hein, Alex? Terror, que é uma máquina. É difícil. Que é isso? E para aumentar essa média, os 2 próximos jogos são fora de casa também. Positivo, Vasco e Cerro. Vasco, que não é nem São Januário, é em Brasília, ou seja, Campo Neutro. Meu Deus. E depois Cerro Porteño, Meu lá no pai. Paraguai, pela Deixa ficar Libertadores. jogando fora de casa, melhor. É melhor pedir para a CBF os jogos no ar e jogar Já na dá um casa do WO Bandão. lá, já dá 3-0 pro Palmeiras, vai. Você acha? Você fecha no mínimo uns 3, né? Não sabem jogar? Eu acho que vai ser no mínimo uns 3. Não é assim, né? O futebol é uma caixinha de surpresas, que o Paulo Sérgio sempre diz aqui. O Paulo no Passado. sempre falou isso. Calma. Você acha que o Vascão tem chance lá contra o Palmeiras? Sabe que eu acho que o Abel vai pôr o time misto, bem misto. Mas pode pôr misto, reserva, sub-17. E aí vem toda essa questão também, né? Cai o treinador, quem vai chegar. O Vasco também é complicado, Quando hein? troca de treinador, você viu o Corinthians? Quando troca de treinador, É o fato novo. fato novo, o time levanta, o time cresce.
Entendeu? Ele tá brincando, ele tá falando sério, Ele tá falando tirando sério, ele tá falando sério. A gente vê isso no futebol. Ou você não conhece futebol? Não. Você tá tirando Claro sarro? que não. Ah, então tá bom. Eu tô indo então. na sua esteira, que Não, você bom, falou isso então pra eu mim agora. acredito em você. Não é verdade? Ah, tá. Sempre que um técnico cai e chega outro, tem um ânimo renovado por parte dos jogadores. Perfeito. Ou não? Sim, Então, sim. vai saber se agora os jogadores do Vasco não vão se unir, ter um comportamento diferente, e o Palmeiras com o time ali meio pensando na Libertadores não vai entrar mais ou menos. E aí a chance do Vasco, cara. Vasco que hoje empatou com o Operário, Olha em que Copa empate do bom, Brasil, fora de empate casa. fora de casa bom, com o Então, campeão paranaense. Exato. Empate Tem bom. que valorizar. É lógico. Tava ganhando, claro. não tava? Tava ganhando. Então, ganhou. No dia do mas trabalho empatou com o vocês me Operário. desculpem, Então, o Vasco mas- é um time do povo. É, eu sei que é time do povo, eu gosto do Vasco, mas está muito fraco esse time. Essa equipe do Vasco está nós muito temos fraca. Ferretti. Mesmo o treinador Ferretti. novo chegando ali Chegou para já, não dar. tá, não, né? Não, mas Não, mesmo chegando ou não chegando, vai ter que contratar, vai ter que fazer alguma coisa. Estão Porque tentando o Diniz, né? É, porque, ó. O Pedrinho gosta do Diniz, né? Tudo bem, Pedrinho mas gosta. será que o Vasco, os jogadores que tem ali, dá para jogar no sistema de jogo do Diniz? Você jogar qualquer no sistema ali tá difícil, Então, viu? mas você jogar Qualquer no sistema de jogo do Diniz, você tem que ter personalidade para jogar. Você tem que pegar a bola, você tem que driblar, você tem que segurar a bola. Não é fácil, não. Com esse Vasco, do jeito que tá, eu acho muito difícil o Diniz implantar o esquema tático dele lá. Vai ser complicado. Olha, a gente vai tratar agora de um assunto que tá fervendo desde ontem. Será que o Abel Ferreira tá a caminho da seleção? Ele mesmo respondeu, olha só. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos. Tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Tá então, Abel Ferreira, e olha só, na noite de ontem o Palmeiras divulgou declarações da presidente Leila Pereira exatamente sobre esse assunto aí do Abel na seleção. Abre aspas então para a tia Leila. Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação. O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos, fecha aspas. E aí, Alex Miller, lembrando que hoje o Lauro Jardim, que é colunista lá do Globo, publicou que o Abel é a bola da vez na CBF, que a CBF entrou em contato, que a Leila liberou esse contato da CBF com o Abel, mas a Leila, o Palmeiras já veio hoje lá no Twitter, no X, né, já explicou que não, que essa informação é mentirosa, mas está tudo colocado aí na mesa para o senhor comentar, Alex Miller. Não, eu quero crer que a presidente Leila Pereira tenha feito esse manifesto aí, emitido essa nota, para tentar colocar aí panos quentes, baixar a poeira em relação... Minimizar, né? Minimizar os efeitos dessa possibilidade, né? Agora, a primeira coisa, o Abel não foi enfático dessa vez, como ele já tinha sido em outras oportunidades, Deixou quando ele no foi ar. perguntado sobre isso. Eu achei que ele deixou no ar uma pequena, pelo menos, possibilidade de acontecer algo nesse sentido. Porém, essa nota da presidente... Até para as pessoas que falam que eu pego no pé dela, que eu persigo, nada disso. Quando faz coisa que eu acho ruim, eu critico. Quando eu acho que faz coisas boas, eu elogio. E acho que ela foi muito ponderada, equilibrada nessa nota e deixou muito claro que o Palmeiras pode até liberar, mas não antes de ter todo o trâmite corretamente desenvolvido, com contato oficial do presidente da CBF, não assim do nada, vindo da imprensa ou vindo de qualquer canto, falar, vai ser o Abel e a bola da vez e pronto, calma. Tudo tem um processo. E eu acho, conhecendo um pouco do Abel pelo que ele fala nesses 5 anos, esse Mundial no meio do ano não vai fazer com que o Abel saia
do Palmeiras para assumir a seleção agora. Se for o caso de assumir a seleção, ele pode até abrir a possibilidade de fazer um acordo, de falar, ó, depois do Mundial a gente pode pensar em assumir, só tem uma data FIFA até o Mundial. Então, estão dizendo que ele poderia fazer essa convocação dessa data FIFA, trabalhar na seleção, depois voltar para o Palmeiras, ir para o Mundial e depois voltar para a seleção. Fez com o Fluminense. Meio que nesse esquema. Eu não corto meu braço fora se o Abel for para a seleção. Eu não vou bancar aqui que ele não vai. Como eu já fiz antes, baseado no quê? Nas falas do próprio Abel. Como eu acho que ele deixou em aberto essa possibilidade nessa declaração de ontem, eu acho que não seria para o momento, para agora, para já, mas eu também não descartaria que fosse para depois do Mundial. E repito, na minha opinião, hoje, pensando em seleção brasileira, seria o nome ideal para assumir o cargo. E aí, Paulo, sentiu firmeza no Abel? Eu senti, cara, pelo menos eu não vi nenhum desdenho, né? Ah, não, seleção brasileira não quero. Sim. Não, o treinador hoje que tiver um convite para você servir ou trabalhar na seleção, tem que ser de imediato. Sim. Tem que ser de imediato. Agora fica essa lenga-lenga com o Ancelotti, aí esse negócio, conversa vai, conversa vem. Agora vem de novo, né? Vai, então, agora tá vai, não vem, agora vem de novo. Mas que complicado. O treinador quer ou não quer treinar a seleção brasileira? É. Cara, nós somos pentacampeões do mundo, mas nós não estamos demonstrando que nós somos penta, nós estamos demonstrando que nós somos amadores. Então, o treinador que vier, de imediato, ele tem que já logo da primeira, presidente, quer ir para a seleção? Quero, então vamos. Ô Alex, o Abel, brinquei aqui que ele é brasileiro já, né? Porque tá aqui há 5 anos treinando o Palmeiras. Você acha que quando vem um convite da CBF para um treinador brasileiro, é impossível ele falar não? E aí, nesse caso, o Abel, botando ele na seara dos brasileiros, aí entre aspas, seria praticamente impossível ele dizer não para a CBF? De novo, baseado no que ele falou ontem, indo em cima do que você disse agora, acho que hoje ele está mais brasileiro do que anos atrás, quando perguntavam isso para ele. Por isso que ele deixou em aberto a possibilidade. Ele aprendeu o que é o futebol brasileiro, ele já tem total noção do que é estar aqui, de quem são os jogadores brasileiros convocáveis na atualidade, os que jogam fora e os que jogam aqui. Acho que ele tem até muito mais noção dos convocáveis que jogam no Brasil para poder compor uma seleção de atletas que atuam também no exterior. E antes que os palmeirenses fiquem muito bravos comigo, porque eu estou falando que o Abel é o nome ideal, eu estou pensando com a cabeça de análise da seleção brasileira, né? É claro que para o Palmeiras, na minha opinião, seria melhor ele ficar. Claro. Tem muito palmeirense que é contra o Abel ainda e que fala que é melhor ele ir para a seleção, mas querendo que o Abel saia do Palmeiras. Contra o Abel? Tem muito. Que jeito? Muitos. Que é isso? Pô, abre a rede social e vê aí. Será? O quê, cara? Isso? A hashtag Fora Abel tem milhares aí. Imagina. Ó, então vê. Os maiores vencedores da história, se não o maior técnico da história do Palmeiras. Eu tô no meio dessas hashtags aí anos e anos. Mas peraí, daqui a pouquinho a gente volta. Tenho que dar um recadinho aqui pra galera de casa. Pra você, meu jogador. Resultado da enquete, presta atenção, que foi muito apertado. Quase na margem de erro. Quem se daria melhor no comando da seleção brasileira? A maioria respondeu que Jorge Jesus, com 38% dos votos. Jorge Jesus, Paulo, e aí? O Abel ficou com 37%, me informa aqui o diretor. Técnico, né? Ali na margem de erro, realmente. Jorge Jesus, será? Não, eu tô no outro. Você tá no outro, Eu tô no outro. Mas você gostaria do Jorge Jesus? Não gostaria? Você acha que ele poderia dar certo? Tem chance? Não, eu acho que não. Eu acho que não, até porque ele está muito longe de futebol brasileiro. Eu não sei o relacionamento dele com o Neymar. Ah, tem esse aqui pro Vai que dá tilt lá, pronto. Aí vai vir com a desculpa, não tive tempo para trabalhar, eu precisava conhecer os atletas. Nós não estamos precisando de treinador assim. E aí, será que esse quiprocó com o Ney? Eu acho que é uma coisa a ser discutida e resolvida caso o nome escolhido seja o do Jorge Jesus. Será que falariam também com o Neymar ali? Mas teria que falar. É? Eu acho que se não falar, é um risco muito grande de azedar o negócio antes mesmo de começar o trabalho. Pois é. Olha só, tchau aí pro pessoal. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal JP Palmeiras, já se inscreva aí. Ativa o sininho de notificação para não perder nada, galera, que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!